Mais um na conta, Pedro. Começando aqui o 5º episódio. Primeiro, agradecer a todo mundo. Sejam bem-vindos a mais um Hotel Connection. Antes do Pedro falar, fazer um agradecimento ao FOB, que hoje nos concedeu essa excelente estrutura aqui. A gente participou do 3º Fórum Nacional de Hotelaria. Estamos aproveitando aqui para também gravar o nosso Hotel Trends. Pedro, tudo bem? Tudo bem, mais um episódio do Hotel Trends, dessa vez com meu amigo Paulo Mélega. Paulão, super obrigado por estar aqui com a gente, um prazer estar aqui com você. E uma honra, até porque poucas pessoas sabem disso, até você esqueceu em algum momento, mas eu te relembrei. Agora, meu começo de história na hotelaria foi por causa desse cara aqui. Eu lembro em 2000 e bolinha, 2000 alguma coisinha, bem no começo da década. Eu estava na USP ainda, estudando, e aí, na época, eu falei, eu gosto de consultoria, gosto de um trabalho mais estratégico, fui conversar com uma professora da FEA, ela falou, tem um cara que manja muito, vai conversar com ele. Mandei um e-mail para o rapaz, ele não me conhecia, ficou 1h30 falando sobre a empresa, na época que estava no Hotel Invest ainda. Então, obrigado por me trazer para esse mundo também, e aceitar o nosso convite. Obrigado, Pedro, obrigado, Vinícius, pelo convite. De fato, eu gosto muito de hotelaria e gosto muito de falar, né? Então, naquela ocasião, Pedro, a gente conversou 1h30 e poderíamos ter conversado mais. Que bom que despertou o seu interesse e você foi picado aí pelo mosquitinho da hotelaria, né? Bom, diferentemente de outros programas, hoje eu estou em minoria aqui. Temos 2 paulistanos. A gente sempre faz essa piadinha, mas é bom dizer. Mas vou puxar bem o sotaque carioca aqui, falar mais esquerda, para não ficar em minoria tão grande aqui. Mas, Paulo, o setor já te conhece, muita gente te conhece, mas eu queria que você fizesse uma breve apresentação, falasse um pouco de você, da sua trajetória profissional, por onde você passou. Sei que hoje você cuida da área operacional da Átrio, mas fala um pouquinho mais, se apresenta para o público te conhecer melhor. Legal, sou paulistano, como você falou, né? De origem italiana, palmeirense. Entrei na minha formação em administração de empresas, pós-graduado em administração de empresas também na FGV, e entrei na hotelaria por acaso, entrei no Grupo Transamérica, né? Trabalhei na área de operações do Grupo Transamérica, na área de operações da Bourbon também, no Senac, e tive uma experiência, que foi quando eu conheci o Pedro, na Hotel Invest, na área de consultoria, né? Então, tenho uma experiência na área de operações, na área de consultoria, análise de investimentos, valuation, etc. E tive também uma experiência interessante em uma construtora, desenvolvendo condotéis, né? Então, uma experiência bastante completa. Hoje eu estou à frente da Átrio, na diretoria de operações. Está há quanto tempo lá? Eu estou há 7 anos na Átrio, me mudei para Santa Catarina, sou um catarinense também agora de coração. E estou acompanhando, né, e participando do crescimento da Átrio nesse período, 7 anos. Cheguei lá com 18 hotéis em operação. Nós vamos terminar esse ano com 71 hotéis em operação, um grande crescimento, resultado de muito trabalho de toda a equipe. Legal, aproveitar até o gancho. Queria que você, né, parece, finalmente, começando a respirar enquanto setor. Queria que você falasse um pouco da situação atual da Átrio. Imagino que todos os hotéis estejam operando, vocês abriram outros hotéis. Dá um overview de como tem sido, como foi, né? Já estamos chegando no fim de 2021. Legal. A Átrio opera hoje 66 hotéis no Brasil todo, são 47 cidades, 13 estados. Começamos a pandemia com 55 hotéis em operação e estamos terminando a pandemia, ou chegando ao fim de 2021, com 71 hotéis. Ou seja, crescemos mesmo com todas as dificuldades que a pandemia nos impôs. No ano de 2020, nós tivemos quase todos os hotéis fechados por 3 ou 4 meses. Em 2021, não fechamos nenhum hotel. E já estamos num processo de recuperação bastante forte, né, principalmente a partir de julho, com números interessantes. Hoje a gente já tem 2/3 da nossa empresa, dos nossos hotéis, distribuindo resultado aos investidores. 1/3 tendo resultados positivos e já recuperando prejuízos acumulados durante a pandemia. E em termos de praças, você consegue dizer o que vem performando melhor, o que está andando mais de lado? Então, antes falar um pouquinho sobre a característica do nosso portfólio, né? Então, nós temos 66 hotéis. A grande parte do nosso portfólio está na região sul e sudeste, né? E a grande parte, 70%, 75%, é do segmento econômico.
mais 20% do segmento mid-scale e 5% upscale. E a gente, então, tem uma concentração no Sudeste, concentração no segmento econômico e hotéis urbanos. Principalmente, temos 80% de hotéis urbanos, 10% de hotéis de aeroporto e 10% que são hotéis com alguma característica de lazer ou eventos, né? E os nossos hotéis, os que começaram a performar melhor, foram os hotéis do mercado secundário, né? Antes dos mercados primários, a gente tem em torno de 25% do nosso portfólio está no mercado primário, principalmente Rio de Janeiro, Porto Alegre e Curitiba. Mas os hotéis do mercado secundário voltaram antes, ou não depender do setor aéreo, né? Principalmente quando o setor aéreo estava muito restritivo, ou por ter um tipo de economia local que despertou primeiro, de pequenas e médias empresas. Exatamente. Desculpa interromper, mas eu conversei com o César lá uns meses atrás, ele falou justamente isso, porque essa PME ela não pode parar, né? Então tem negócio próximo ali da cidade dele, então era isso que movimentava a sua demanda, né? Exato. Então a retomada ela é desigual, né? Ela acontece primeiro nos mercados secundários, primeiro na região norte do país, foi antes dos demais, né? A gente tem hotéis em Belém, em Boa Vista, fazendo 70% de ocupação, 80% de ocupação, já há algum tempo, tá? Então é desigual a forma, e também no Centro-Oeste, uma força em função de agronegócio, mas o mercado secundário, principalmente, não dependente do rodoviário, não dependente de evento, não dependente de público internacional, e com alguma economia local que as pequenas e médias empresas representam uma boa parcela da demanda, né? Esses hotéis acabaram voltando primeiro. Hotéis que têm alguma conexão com lazer também voltaram primeiro, né? Então nós temos o Mercury Itajaí, por exemplo, que é um hotel que atende o público corporativo de Porto, etc., mas que também é um hotel que está no litoral. É um hotel que volta primeiro. A região de Santos, de Florianópolis, que tem também uma parcela de lazer. A gente sabe que o lazer interno, né, doméstico, está bastante aquecido. Esses hotéis também conseguiram voltar antes. Em termos de tarifa, já está conseguindo repor esses preços? Como é que está esse movimento? Estamos num processo de retomada, né? O mercado secundário já está, na média, acima da tarifa de 2019 em valores nominais. Aqui nós temos o especialista, o Pedro. O correto seria falar em valores reais, mas eu estou falando ainda em valores nominais. A gente sabe que tem aí uma inflação de quase 15% no período, mas já é uma boa notícia, uma retomada, né? Os mercados primários, esses estão sentindo mais, sentiram a ausência dos grandes eventos, do público internacional e das grandes empresas, né? Então, esses mercados estão demorando mais para recuperar as diárias, estão em torno de 6% a 10% abaixo do que eram em 2019. A boa notícia é que o fluxo, né, o volume, tem voltado. O bacana é que, quando a gente fala de Brasil, é um continente, um país-continente, porque, no final das contas, a gente tem muita informação de mercados primários, por razões óbvias. Tem uma concentração maior de redes nessas cidades, você consegue fazer estudos com uma amostra mais representativa, e as pessoas falam o restante interior como se fosse uma realidade só. Mas, na prática, quando você começa a entrar em micro-realizações, saber que alguns mercados estão performando acima de 70% de ocupação, que as diárias, ainda que em valores nominais, estão próximas ou acima de 2019 nessas praças, acho que traz um pouco de otimismo no momento delicado que a gente viveu em relação ao mercado hoteleiro. Isso significa que distribuição também começa a se aproximar nesses mercados a algo parecido com o que a gente tinha antes, Paulo? Porque eu acho que no setor em si se fala muito sobre top line, sobre receita, ocupação, sobre diária. Agora, para além de volume, hoje a gente vê uma realidade de aumento de custos operacionais, por outro lado, de uma busca por uma maior eficiência. Qual que é a equação disso tudo? Quando a gente olha para a última linha, como é que está algumas dessas principais praças que você acompanha? No mês de outubro nós tivemos, você está falando de distribuição de aluguel para investidores, né? Então, no mês de outubro nós tivemos aí quase um terço dos nossos hotéis distribuindo mais de R$1.000 por apartamento, que é uma referência aí de distribuição interessante para o momento que a gente está vivendo. A pandemia nos ensinou várias coisas, né? Uma foi operar os hotéis de maneira mais enxuta, mais inteligente e diminuindo o ponto de equilíbrio operacional dos hotéis, né? Então, hoje a gente consegue ser mais eficiente. Uma parte dessa eficiência eu considero que ela é
pontual, ela não será duradoura, mas uma parte sim, né? Então, eu tenho hoje hotéis que em outubro tiveram RevPAR similares a de 2019, em valores nominais, e que tiveram resultados operacionais acima do que foi em 2019. Eu estou falando 15% a 20% acima do que foi em 2019. Ou seja, uma parte disso é uma mudança da forma de operar os hotéis. Na pandemia houve uma aceleração da digitalização de processos, né, de a gente tornar os processos um pouco mais eficientes. A gente já tem tido web check-in nos hotéis, o tal do QR Code. Nós temos hoje BIS que a pessoa faz o pedido no quarto, embora não tenha room service, ela consegue fazer o pedido no quarto, sai na cozinha e desce para pegar o prato. Você tirou totalmente o contato telefônico, por exemplo, desse processo. Então, só para dizer de alguns serviços, alguns procedimentos dentro do hotel que ficaram mais eficientes e deixaram os hotéis mais rentáveis, mais eficientes em entrega de resultado na última linha. Mas, em resumo, a gente está num processo de recuperação, existem hotéis já distribuindo próximos ao patamar de 2019 nos últimos 2, 3 meses. Legal. Até falando um pouquinho, acho que explorando um pouco mais essa questão de eficiência operacional, até porque vocês têm, pelo menos, uma fama de serem gestores que controlam o custo no detalhe, para além da fama, acho que merece o crédito, até parte desses hotéis a gente acompanhou junto a vocês, e eu quero explorar alguns temas com um pouco mais de profundidade nesse sentido, porque fora do Brasil, alguns mercados eles são menos voláteis. Então, você olha para trás e, na prática, parte daquilo sinaliza o que vem pela frente. No Brasil, isso nunca foi tão simples, principalmente no momento atual, porque, na prática, vem a pandemia, a gente deixa de ter uma receita relevante, e aí você começa a renegociar contratos com fornecedores, tem uma renegociação também, muitas vezes, com a detentora da marca ou a gestora do hotel, que de certa forma traz uma economia, afasta parte da equipe. Por outro lado, você tem algumas pressões de preço, como dissídio, que é alto no nosso mercado, além de outras questões de aumento de custo, que são naturais no nosso setor. Nessa equação, você disse uma coisa que é legal, que é, estamos conseguindo ter margens operacionais mais atrativas. De cada R$100, hoje sobra mais do que sobrava antes. Algumas coisas ficam, outras coisas não. O que fica? O que não fica? E nesse balanço, a gente ainda pode ter um resultado mais positivo do que a gente tinha no pré-pandemia? Uma parte fica, sim. Eu entendo que a gente está mais eficiente em operar os hotéis. A indústria questionou a forma de operar hotéis, né, e diminuiu o ponto de equilíbrio de maneira definitiva dos hotéis. Então, isso eu acho que é definitivo, principalmente na parte pessoal e alguns contratos e processos dentro do hotel. Eu te diria, assim, para te dar uma ordem de grandeza, que nos hotéis mid-scale você consegue um ganho de eficiência na última linha, com um RevPAR similar, e aí já RevPAR em valor real, em torno de 15%. Talvez de ganho definitivo, nos hotéis econômicos em torno de 10%. E por que no mid-scales mais? Porque eles tinham um pouco mais de custos, eles eram um pouquinho mais, tinham mais gordura para tirar, né? E isso é normal, e nos hotéis maiores também você normalmente tem. Mas sim, você tem ganhos de eficiência duradoura. Mas é importante dizer que a fama que a Atrio tem de ser muito eficiente em custo, e aí, vendendo um pouco o nosso peixe, é porque a gente faz, eu brinco que a gente não faz uma gestão de helicóptero, né? A gestão de helicóptero é aquela que você olha de cima e vê se está tudo bem, mas ninguém desce de fato para botar o pé no terreno, o pé na lama, para entender as coisas no detalhe. E o nosso jeito de fazer é um jeito de ir no detalhe, e linha a linha, custo a custo, olhar onde é que está a eficiência. Ser muito eficiente em custo é uma parte da equação, né? Você, sendo muito bem em custo, você diminui o ponto de equilíbrio, diminui o risco de prejuízo do hotel e ganha alguma eficiência na entrega de resultados. Mas o outro lado da moeda é o aumento de receita, né? O aumento de receita é muito importante, só com custo você não resolve a rentabilidade do hotel. E esse é o momento que a gente está. Talvez o grande desafio desse segundo semestre do ano que vem inteiro é a recuperação de tarifas, e não só recuperação de tarifas, recuperação de receita como um todo, de segmentos de demanda que ficaram ausentes dos últimos 18 meses. Interessante isso que ele falou, porque o Roland falou exatamente a mesma coisa para a gente no primeiro episódio, né? Que não conhece modelo de negócio que se sustenta só cortando custo, né? Que a outra ponta é a parte mais importante, obviamente. Claro que custo
você tem que estar atento, principalmente no momento que a gente viveu, mas elevar a receita é o melhor caminho para prosperar o negócio. Né? É o que todo mundo comenta agora. Que a questão é como fazer isso, até porque essa leitura que você tem um incremento em termos de margens na ordem de 10% a 15%, dependendo do perfil de ativo, só se mantém se a diária ou a receita ela crescer pelo menos em linha, em valores reais, com que o custo aumenta. E aí a gente tem algumas questões como utilidades, às vezes subindo 20% de um ano para outro, dissídio aumentando próximo a 10% em média pelo país. Há uma pressão de custo que ela é importante. E provavelmente onde existia margem já foi cortada. A gente passou por 2 crises recentemente importantes. Passamos por 2015 e 2016, que esse efeito de alguma maneira ele já começou a ser mais presente no Brasil, e agora, com um patamar de ocupação muito mais baixo, foi feito um novo corte, e eu não consigo imaginar algo mais drástico para além do que a gente viveu nesse sentido. O que provavelmente coloca agora toda a atenção do setor para uma próxima revolução, para um próximo ganho de escala, que seria aumento de receita. A questão é, quais são as gorduras nesse sentido, Paulo? Onde que o mercado ainda peca, que você enxerga um potencial para melhorar essa gestão e fazer com que, do ponto de vista de precificação, a gente tenha também um ganho pós-pandemia? Boa pergunta, Pedro. Assim, quando a gente fala de receita, a gente não pode se restringir a preço. Né? Preço é uma parte da história. Né? Então, eu vou dividir essa resposta talvez em 3 trabalhos que são muito importantes que a Atrio, com a equipe de vendas, marketing, RM, tem feito. Que é o trabalho comercial, o trabalho de colocar nas plataformas de distribuição e propriamente o RM efetivo. Né? Então, durante a pandemia, assim como foi feito todo um trabalho de reflexão de custos, houve um trabalho de reflexão de segmentos de demanda. Né? Não era comum o IBIS, por exemplo, receber times de futebol. Né? E nós estamos recebendo times de futebol de Série B, Série C, às vezes até em hotéis mid-scale Série A. Então você passa a mudar a sua maneira de preparar o seu hotel, tanto do ponto de vista de produto e operação, como do ponto de vista de ataque comercial, vamos chamar assim, para trazer segmentos que antes você não atendia. Em hotéis Ibis, nós mudamos o mix, por exemplo, de quartos com 2 camas de solteiro para camas de casal, justamente para ter flexibilidade para receber esses grupos. Né? Então, não é só a precificação. Você tem que trabalhar os segmentos de demanda que estão à sua disposição, ou que existem no mercado. A gente sabe que durante muito tempo na pandemia os estádios estavam fechados, mas os times estavam jogando. Né? Time de vôlei, time de basquete, time de futebol de salão, time de futebol de campo. E essa demanda a gente pegou nos nossos hotéis. Além disso, a gente foi muito ativo em trazer uma receita nova, que era uma receita de grupos. Né? Grupos de paradas de indústria, porque as indústrias também utilizaram esse tempo para fazer paradas de manutenção. Ou seja, tiveram outros segmentos de demanda, lazer, um segmento importantíssimo que a gente trabalhava de uma maneira incipiente, né, quase passiva, aos finais de semana, e a gente percebeu o uso do lazer, né, durante a semana e aos finais de semana também, agora recentemente. Então, um trabalho comercial forte para trazer nova receita, entender esses segmentos do ponto de vista também de precificação. Na parte de distribuição, houve vamos dizer assim, colocamos os hotéis em todas as prateleiras possíveis, digitais ou não digitais, aumentando o leque. Né? Hoje o mais importante é você estar visível para o seu consumidor, né? E isso nós fizemos. E na parte de RM, de precificação também. Um trabalho que exige muitas vezes coragem, persistência. E como é que você fala assim, como é que eu faço quando eu não tenho picos de demanda, né? Que é quando os RMs normalmente trabalhavam, né? Fazendo as suas flutuações tarifárias. Não, mas você tem que trabalhar na precificação de entrada, você tem que trabalhar nos grupos, você tem que trabalhar entendendo que você tem um público de lazer hoje que não está podendo ir para fora do país, está ficando internamente e que está disposto a pagar mais por isso, e que talvez os patamares de precificação de lazer que você tinha anteriormente não eram adequados para essa realidade da demanda atual. Então, talvez você tenha que esticar o seu preço para esse público de lazer, que é o que a gente tem feito também. Né? Então, o mesmo trabalho de custo que a gente fez, de olhar no detalhe, de gestão pé na lama, que eu chamei, nós fizemos também na parte comercial, precificação e distribuição. Você tem um trabalho muito mais proativo. A gente deixa de ser mais tomador de pedido, generalizando, e passa a buscar caminhos, são caminhos que fazem mais sentido em relação ao resultado
da propriedade. Uma dúvida que eu sempre tenho, e que é algo que eu acho que se comenta muito, né, o que depende da empresa, o que está ao alcance da empresa e o que depende do mercado. O ponto é, olhando historicamente alguns ciclos de valorização do mercado hoteleiro, vinha ocupação, os hotéis enchiam, a partir daquele momento eu ficava tomando meu cafezinho, porque já não tinha mais o que vender, eu me sentia mais confortável para aumentar preço. Estou exagerando, mas apenas para exemplificar um pouco esse raciocínio. Agora, a gente está trabalhando com ociosidade. E talvez alguns mercados demorem um pouquinho mais para voltar a esse limite sazonal, com picos de ocupação como a gente tinha no pré-pandemia. Você acha que está ao alcance do gestor mudar a sua micro-realidade, caso o seu entorno talvez não o façam? É um efeito que tem que vir em manada? Ou cada empresa ela consegue quebrar um pouquinho essa lógica e melhorar o resultado do seu negócio? Eu acho que cada um consegue fazer um pouco, né? Lógico que como indústria, quando a indústria existe a conscientização da necessidade de aumento de tarifas, e que a gente fala de aumento de tarifas que não é o correto, de recuperação de tarifas, né? Porque nós, na verdade, estamos recuperando valores que estão muito defasados há 2, 3 anos, pelo menos, né? Então, não estamos aumentando nada, estamos recuperando. Eu acho que depende do trabalho de cada um, a gente não pode entregar e delegar isso, falar assim, isso é uma questão de mercado, não tem jeito, eu tenho que ficar esperando a ocupação aumentar. Não. Eu tenho um hotel aqui próximo a São Paulo, próximo a Jundiaí, que entende que a demanda é aquela, não tem jeito, a demanda é aquela, né? Não dá para esperar 80% de ocupação para aumentar preço. A demanda é aquela, as opções na cidade não existem, ele é a melhor opção para as pessoas que se dirigem a ela, ele vai cobrar mais do que ele cobrava em outro patamar, não aumentar 5%, 6% a diária, ele vai aumentar 20%, 30%, 40% a diária, né? Isso é trabalhar localmente entendendo, e é um trabalho que não dá para ser extrapolado. Essa solução funciona em qualquer cidade? Não. Não funciona em qualquer cidade. Mas você tem que entender as características da cidade, do produto onde você está inserido, e ter muita coragem para desafiar velhos paradigmas que a indústria tem. De que um hotel, por exemplo, em Itatiba, que é próximo a Jundiaí, que é uma cidade muito menor, mercado terciário, né, pode ter uma diária média maior do que um hotel em Jundiaí, né? Como fazer, né? Precisa arriscar, precisa tentar, precisa fazer, precisa, às vezes, fazer uma conscientização de rede, de indústria, e precisa trabalhar no detalhe, não é trabalhar simplesmente, eu vou pegar o meu preço único, individual, público e aumentar. Não, eu vou ter que trabalhar as várias segmentações, as várias plataformas e prateleiras de distribuição. Eu acho que, para além do lado conceitual, na prática, os resultados que você apresenta e comenta que 1/3 da carteira de vocês começa a distribuir algo próximo a R$1.000 ou acima de R$1.000, mostra que, num momento difícil, você consegue fazer algumas medidas para amplificar o seu potencial de valor. Como que a marca ela agrega a esse mercado? Vocês, da maior parte do portfólio de vocês, existe uma predominância de marcas vinculadas à Cor. Porém, recentemente, vocês também passaram a operar alguns empreendimentos que não têm uma marca de uma rede consolidada, de uma rede internacional forte por trás. Isso me faz crer que talvez marca seja positivo para alguns casos e para outros casos não necessariamente é uma necessidade, é um deal breaker. Quando que marca agrega, quando que marca não agrega? E, por favor, fique à vontade para discordar se eu interpretei mal a relação de vocês com as diferentes marcas e formas de gestão. Boa pergunta. Eu defendo que as marcas são importantes, né? As marcas agregam. Agora, a sua pergunta é sempre? Não, não sempre. Nós, dentro da Ato, temos um entendimento de que hotéis econômicos e mid-scale em mercados primários e secundários, eles, predominantemente, a marca ajuda, né? Ajuda na competição. No mercado primário, ela é muitas vezes uma necessidade para você ter visibilidade e conseguir competir com outras marcas. E no mercado secundário, ele é um elemento de diferenciação. Se eu não tiver a marca, talvez alguém chegue com marca e eu vou ficar o hotel sem marca e talvez sofra mais para competir, né? No primário, eu acho que é uma necessidade nesses segmentos que eu estou falando, né?
No mercado terciário é questionável. O mercado terciário, que eu estou falando das pequenas cidades, é questionável. Acho que a marca, mesmo assim, ajuda como elemento de diferenciação. Em hotéis, por exemplo, boutique, hotéis upscale, hotéis muito segmentados de nicho, eu entendo que a marca pode ser utilizada ou não, né? Vai depender muito do projeto, do mercado em que você está inserido. Nós temos uma experiência interessante em Florianópolis, um hotel upscale, o WK Design Hotel, que é a primeira experiência da Atrio sem marca core, é uma marca própria dos proprietários do empreendimento, e que o hotel vai muito bem, né? Vai muito bem com desafios comerciais, de distribuição, de plataformas, mesmo os operacionais. Mas voltando à sua pergunta, a marca, por mais que tenha, eu acredito que ela tenha, de alguma forma, perdido relevância nos últimos 20, 30 anos como o único elemento de escolha, né? Mas ela continua sendo importante. Quando a pessoa te compra através de uma booking, através de uma OTA, a marca também está te ajudando a que o cliente escolha entre todas aquelas opções da plataforma qual hotel que ela vai escolher. Ela te ajuda com programas de fidelidade, ela te ajuda com subsídios operacionais, com pensar o produto do futuro. A marca tem vários aspectos que não é simplesmente a distribuição. Então, ela te agrega de outras formas também. Mas, de novo, não sempre, não para qualquer produto e para qualquer mercado. Acho que é difícil a gente chegar com uma solução que seja uma receita de bolo para qualquer e todo mercado. Até em razão da própria diversidade do Brasil, como a gente comentava no comecinho da nossa conversa. Em geral, apesar de não existir essa solução mágica, na sua experiência, nos hotéis que vocês acompanham, esse potencial de valor incremental relacionado à marca, ele está mais voltado a um ganho de penetração em ocupação, um ganho de penetração em diária, uma eficiência operacional melhor em razão dos procedimentos, que são procedimentos mais claros para aquele posicionamento de produto, um pouquinho dos três, onde que pesa mais, e se há, dependendo do perfil de ativo e cidade, uma predominância mais para um lado ou para o outro? Eu acho que nos três aspectos que você mencionou, a marca contribui, né? Eu lembro, você falando, eu lembrei de uma discussão que a gente tem interna na Atrio, né? A Atrio tem um modelo de franquia, então ela usa as marcas da Corp predominantemente. E se você olhar os papéis de atuação de um operador hoteleiro detentor da marca, dono da marca, talvez ele tenha 20 grandes atribuições a serem feitas. Desde programas de fidelidade, pensar o quadro do futuro, criar políticas de treinamento, etc., distribuição. A Atrio desses 20, ela atua talvez em 6 ou 7. Né? Porque o resto ela se utiliza da Core através dos royalties que são pagos para isso, né? Mas isso faz com que a Atrio seja muito focada no que faz. A Atrio cuida do cliente, cuida do dinheiro, cuida do investidor, do patrimônio, né? E ao fazer isso, está muito focada, ela faz muito bem. Então, respondendo um pouco a sua pergunta, a marca te agrega também, no caso da Atrio, a nos ajudar a ter foco na entrega de resultado, e acaba acontecendo. A gente consegue normalmente entregar bons resultados aos investidores, acima da média de mercado, justamente por esse foco e por nos apoiar, não podemos nos esquecer, nos apoiar em várias coisas que a Core nos fornece, que são inclusas no processo de franquia dentro do que é prometido nos royalties. Até uma outra questão que me passa pela cabeça, Paulo, quando a gente fala sobre melhorar resultado, a gente fala um pouquinho sobre mercado, sobre top line, eficiência operacional, e uma estratégia como a estratégia comum acabam sendo alguns processos de consolidação no setor ou uma tentativa de ganho de escala por alguma outra estratégia de expansão. Hoje vocês enxergam que a Atrio ela está no momento que é um momento ideal do ponto de vista de escala? Vocês acham que ainda precisa crescer para conseguir ainda mais eficiência operacional? Como é que você vê essa questão? A administração hoteleira, né, o trabalho que a Atrio se propõe, é um negócio que precisa de escala para ser viável e ser rentável, né, não há dúvida disso. Nós temos, terminando o ano com em torno de 70 hotéis, já é um bom número, mas nós temos um plano de chegar a 100 hotéis em mais 3 anos. Né? E estamos muito atentos ao processo de consolidação do setor. O setor é muito fragmentado, você sabe, né?
Então, mesmo a Cor e outras que são grandes, né, a Atrio hoje é a terceira maior administradora de hotéis do Brasil, atrás da Cor e da Atlântica, existem muitas oportunidades de consolidação. Quando você tem mais escala, você ganha força na questão comercial, na questão de precificação, mesmo na questão de operação, né? Então, sim, a Atrio está atenta aos processos de consolidação e sim, a Atrio entende que hoje 70 hotéis é um bom patamar, mas não é suficiente ainda, nós queremos crescer mais. O jogo começa a ficar mais fácil a partir de qual número? Tem um número mágico? Hoje vocês estão com 70. Boa pergunta. Agora, a partir de quando esse ganho de eficiência começou a ficar mais óbvio para vocês? Boa pergunta, boa pergunta. Eu, de novo, retroajo uma resposta anterior, que eu cheguei na Atrio com 18 hotéis. A Atrio era rentável com 18 hotéis? Era, mas era um negócio bastante apertado, né? Como vou usar aqui o exemplo de quem surfa, você tem que passar a arrebentação para pegar as melhores ondas, né? E chegar talvez a 25, 30 hotéis seja o passar a arrebentação. É quando você começa a ter um pouco de volume para criar estruturas centrais e começar a ter, de fato, rentabilidade na administradora. Lógico que depende dos ativos que você tem dentro desses 20, 25, 30 hotéis, né? Você pode ter ativos muito ruins, que não performam, você pode ter poucos ativos que performam, que são maiores, né? Mas em torno disso, eu diria em torno de 20, 25 hotéis, talvez 30 hotéis, dependendo da quantidade de apartamentos onde eles estiverem localizados. Mas é um desafio, a gente vê muitas administradoras começando e algumas têm muita dificuldade de chegar nesses 20, 25 hotéis, que é passar essa arrebentação para começar, então, a surfar as melhores ondas. Queria mudar um pouquinho o rumo dessa prosa, a gente falou muito de administração hoteleira até aqui, mas esse ano também a Atrio deu um passo novo, né? Deu 2, na verdade, a gente vai falar isso na sequência, que foi a estreia da Xstay, que atua no segmento de short-term rental. Queria saber de você como é que está esse início de operação e se os hotéis aí estão para os táxis como o short-term rental está para o Uber. Como é que você vê essa dicotomia? Você sabe que eu participei de um evento que o César Nunes me perguntou isso. Eu falei, que pergunta meio complicada, né? Mas vamos lá, agora já que ele jogou essa bola, a gente devolve. O que você acha? Então, eu acho que não. Eu acho que o short term não é para a hotelaria o que o Uber foi para o táxi. Por quê? Porque eu acho que a hotelaria é uma indústria, primeiro, muito mais complexa, muito mais antiga e muito mais diversificada do que a indústria de táxi, né? Então, nós estamos falando, eu não vejo short term rental canibalizando, substituindo hotéis de convenções, hotéis de aeroporto, hotéis de luxo, hotéis lifestyle, só para dizer alguns tipos de hotéis que existem. Que a gente estava falando ali pouco antes no bastidor. Né? Então, a indústria hoteleira ela é muito mais diversificada. Agora, não há dúvida de que o short term ele vai sim substituir uma parte da demanda de hotelaria urbana, né, que abre mão de serviço, que quer praticidade, quer uma conveniência, uma hospedagem rápida, principalmente no segmento mid-scale e talvez um pouco de econômico, e que sim, aí sim eu concordo que ela pode entrar como uma competidora forte, mas eliminar a hotelaria como indústria, não entendo que isso aconteça. A gente está falando, né? A hotelaria de nicho, ela não vai competir, né? Seja de eventos, alguma coisa nesse sentido. Vinícius, posso claro. te interromper? E só pegando esse gancho, que por um lado não acaba, por outro lado compete em partes. E aí, a gente está num momento ainda pandêmico. Estamos, com alguma sorte, no final dele. Há uma expectativa de que isso aconteça. Até a gente teve, na cidade de São Paulo, a Fórmula 1, um evento grande, ocupações altas, diárias voltando a crescer. Ao longo das 2 primeiras semanas do mês, você teve resultados equivalentes até ao mês inteiro de outubro, mostrando uma curva ascendente do ponto de vista de resultado, que é bom. Agora, essa curva ascendente ela vem de uma base muito baixa ainda. E aí, quando a gente olha um pouquinho mais para frente, existe um cenário econômico um pouco mais nebuloso, existe uma possível competição com esse tipo de empresa, num cenário de ociosidade. Isso coloca em risco parte desse negócio, ainda que sejam hotéis mid-market, hotéis econômicos,
Vocês enxergam isso como até um risco, até para a própria carteira de vocês, ou não? Pedro, eu trabalho na indústria hoteleira há mais de 20 anos. E nunca teve um ano que não tinha crise, né? Então, assim, a gente está acostumado, o brasileiro está acostumado com crise. Está certo que a pandemia foi algo muito diferente das anteriores, mas as dificuldades existem. O ano de 2022 não será fácil, a gente sabe, o crescimento econômico, a questão dos custos, inflação. Mas eu aqui, parafraseando o Suassuna, o Suassuna fala que o pessimista é um chato, o otimista é um tolo. Bom mesmo é ser um realista esperançoso, né? E eu acho que a gente na Atrio é isso, é um realista esperançoso, trabalhamos em cima de dados, sabemos das dificuldades, sabemos das pedras no caminho, mas a gente tem muita esperança e trabalhamos para que o mercado melhore e os nossos hotéis melhorem, né? E se não fosse assim, nós não tínhamos, se nós não acreditássemos, porque quando você tem esperança, você acredita, né? A gente não teria hoje o projeto de chegar a 100 hotéis na Atrio, estou falando só da Atrio sem X-Stay, né? Então nós continuamos crescendo na hotelaria tida aqui como tradicional, mas colocamos também um pé na X-Stay, voltando à pergunta do Vinícius, porque entendemos que também nesse cenário de mudanças que a pandemia trouxe, a gente precisa ter um pé em mais de uma canoa, né? Então, precisamos entender o que está acontecendo nesse novo mercado, o mercado mais tecnológico, o mercado mais diversificado, que é o short term, e a gente já está com o X-Stay funcionando aqui na cidade de São Paulo. Até dá um detalhe, quantas unidades e tal? A gente está ainda com poucas unidades, né, aqui apartamentos em São Paulo, estamos numa parte ainda do projeto piloto, né? São em torno de 10, 15 unidades rodando, mas já temos contrato em Santa Catarina, que começa agora em dezembro, né, que são mais 40 unidades, e vários outros projetos já em assinatura. E surpreende, né, mesmo sendo poucas unidades aqui em São Paulo, nós tivemos aqui no mês de outubro acima de 70% de ocupação, né? A gente estava falando ali, né, nos bastidores sobre esse tema, e vou repetir, assim, sei que não está no nosso roteiro, mas é uma pergunta boa. Também tem um número mágico aí? Sei que vocês estão descobrindo o setor em termos operacionais para ganhar escala de vez e ter uma rentabilidade melhor? O grande desafio do short term é escala, né? Operar 10 apartamentos não é difícil, né? Agora, operar 1.000 apartamentos, 2.000 apartamentos, aí é mais complexo, e para isso você precisa ter um mínimo de apartamentos, no nosso entender, em cada prédio, né? Ter um apartamento em cada prédio é muito difícil operacionalmente de você fazer isso vingar e escalar, né? Então, hoje na X-Stay a gente tem, a grosso modo, um número mágico de 20 apartamentos por prédio, para ter uma certa escala, abrir o endereço, como a gente chama, um X-Stay Higienópolis, um X-Stay Itaim, e a partir disso você começar a fazer rodar operacionalmente o hotel. Mas é uma indústria nova, é algo novo, tem muita gente atuando no mercado e tem muita dificuldade e muito aprendizado ainda pela frente. Quando a gente estrutura um novo negócio, a gente estrutura, evidentemente, com base na experiência, mas numa crença de algo que vai ser construído. Então é natural que, mais do que apostar num negócio em si, você aposta na capacidade dos gestores de conduzir pelo caminho que seja mais atrativo ao longo aí dos desvios que se pegue durante esse horizonte. Vocês nasceram como uma empresa com uma participação importante no interior, em cidades secundárias, terciárias, começaram a ter uma presença importante também em algumas capitais, estão diversificando o negócio em algumas frentes, uma delas é X-Stay, como você comentou. Dada a experiência que vocês tiveram até agora e olhando esse novo cenário de país, como é que você vê a estratégia de crescimento da Atrio? Vai continuar parecida? Algumas dessas vertentes começam a ganhar um pouco mais de importância, seja no modelo de negócio em si, olhando para o short term ou hotelaria convencional ou perfil de cidade, nessa estratégia de expansão? É a estratégia da Atrio do momento, né? Não estou falando que seja a estratégia para qualquer empresa, mas nesse momento a estratégia da Atrio na hotelaria tradicional é muito clara. Nós estamos focando nos mercados primários e secundários, os mercados terciários hoje já não fazem mais parte da nossa estratégia, pode ser analisado oportunisticamente, estamos olhando hotéis um pouco maiores, né? Pelo menos mais de 120 quartos,
e estamos querendo entrar em mercados em que nós não estamos atualmente. Então, tem muitas capitais que nós ainda não estamos, nós já estamos em várias, mas não em todas. Então, a gente tem muito claro onde a gente quer chegar, que é hotéis um pouco maiores, em mercados um pouco mais mid-scale e upscale dentro do nosso portfólio, né? E é isso que a gente busca. No Xstay, a gente precisa criar uma base, né, em São Paulo e começar, de fato, como eu falei, a criar base em outras cidades, como é agora a próxima Florianópolis, a próxima, e fazer e ter a experiência e saber como é que isso vai rodar. Legal. Queria tocar num último assunto, Vinícius, se me permite. Vai fundo. Que é esse outro braço que nasceu da Atrio. A gente falou um pouquinho da Atrio mãe, a Atrio filho, a Xstay, e eu queria falar um pouco da Livar. E elas, desculpa te interromper, Pedro, mas elas são realmente, dentro da estrutura de vocês, tratadas como unidades de negócio separadas, efetivamente? São. A Atrio tem um grupo de acionistas, societário, a mãe, né, como que vocês falaram. A Xstay nós temos outros sócios, né? E a Livar, outros sócios que não são também os sócios da Xstay. Então, são empresas apartadas, são empresas independentes em que a sócio, a Atrio na hotelaria tradicional é 100% acionista, nas outras ela tem participação predominante nas sociedades, mas tem outros sócios também. Fica ali embaixo do mesmo guarda-chuva. Então. Sim, sim. Hoje nós estamos montando os times nessas outras empresas, né? Estamos aos poucos montando as estruturas dentro da outra empresa, mas principalmente a parte estratégica de diretoria centralizada. Até te antecipando, mas Livar uma empresa de multipropriedade, né? A gente foi atropelando o Pedro aqui, desculpa. Não, pois é, até porque esse mercado de multipropriedade cresceu muito ao longo dos últimos anos no Brasil. Você tem no estudo Caio falando algo em torno de 28 bilhões de VGV, entre o que foi vendido, o que se espera receber ao longo dos próximos anos, de projetos já lançados. Então parece ter muito dinheiro na mesa, mas por outro lado, o maior perfil das empresas operadoras desse tipo de empreendimento são empresas independentes, fora das estruturas tradicionais das redes, e hoje vocês estruturaram um negócio para atuar nesse setor. E as redes, de uma maneira geral, ainda não o fizeram. O que vocês estão vendo que o mercado ainda não viu? Vamos lá. O mercado de multipropriedade está crescendo muito, ponto, você já disse até os números, né? A Atrio entende que a Livar pode ser para o mercado de multipropriedade o que a Atrio é para o mercado de hotelaria tradicional, ou seja, uma administradora independente, muito eficiente em entrega de resultados, no caso para aqueles que vão colocar para pool de locação, mas também com uma veia muito forte de entretenimento, lazer e qualidade, né? A gente se auto-intitula, e é nossa visão, expert em férias, né? Então é isso que a gente quer ser. Então, a gente está enxergando hotéis grandes, hotéis que têm hoje uma gestão, em alguns casos, ainda pouco estruturada e pouco profissional, e que vão precisar de carinho na gestão, carinho no serviço, carinho na entrega de resultados, que é o que a Atrio tem como DNA, né? Então, quando a gente estruturou a Livar, no segmento de multipropriedades, é colocar o pé em mais uma canoa, né? O canoa de hotéis de lazer, hotéis grandes, hotéis de multipropriedade e que tem volume, né? Volume de proprietários, volume de clientes, volume de recursos envolvidos. Agora, uma operação completamente diferente, né? Totalmente diferente, por isso estamos montando times. O time que opera a Xstay não é o time que opera a Livar, totalmente independente. E nem da própria Atrio, né? Exatamente. Você sabe que o consultor adora ponderar as coisas, entender em ordem de grandeza para onde que vai. Nessa brincadeira de Atrio, mãe, filho e filho 2, a gente tem aqui a operação convencional, a operação short stay, e tem aqui a operação de multipropriedade. Se você fosse atribuir entre 100% do potencial de expansão do negócio, como é que você distribuiria para essas 3 unidades? Essa é a pergunta de $1 milhão, Pedro. Eu vou contratar você para responder isso para mim. Mas, brincadeiras à parte, a gente tem, sim, a gente entende que essas novas 2 unidades de negócio têm que, juntas, agregar mais valor do que a própria Atrio em alguns anos, né? Então, principalmente, a Xstay tem um potencial grande, né, de alavancagem, uma hora que o modelo esteja estruturado,
e a Livar, pelo volume, às vezes você não precisa dizer, você pode ter 10 empreendimentos de multipropriedade, mas muito grandes, que têm uma geração de caixa muito, muito elevada, né? Mas talvez a gente esteja construindo outras 2 átrios dentro da empresa. Legal, estamos chegando ao fim. Paulo, muito obrigado aí pelo seu tempo, por compartilhar seu conhecimento com a gente e com o público. E queria também, antes de encerrar, fazer um agradecimento ao FOB novamente, aqui na presença do Orlando, que está aqui na nossa frente, ao Oracle, a Oracle, nossa patrocinadora, e a R1, que é um parceiro estratégico aqui para a gente montar esse negócio. Palavras finais suas, do Pedro também, por favor, antes da gente encerrar. Não, agradeço o convite de estar aqui compartilhando com vocês um pouco da visão de mercado, discutindo, e de novo reforçar o nosso otimismo com a retomada, otimismo com o futuro. Hoje eu ouvi uma frase no evento aqui do FOB que eu gostei, vou usar: a gente tem que ser amigo do futuro, né? E a Atrio está construindo 2 novas empresas e apostando na própria Atrio, né? Tendo o futuro como amigo. Muito bem, Paulo, obrigado, prazer estar aqui com você. Você é um cara que eu admiro, você sabe disso, assim como a empresa que você representa. Super prazer em ter esse bate-papo, tenho certeza que a gente vai dividir informação bastante relevante aí com o mercado. Um abraço. Um abraço, até a próxima, pessoal. Tchau, gente.